Tem a intermediária perfeita, o que também é bom. Na prática, assim, até o momento, trabalhando com ela aqui hoje, já achei bem interessante. Talvez vai te surpreender. Bora para mais um review! Se você ainda não me conhece, eu sou o Adri Barbeiro aqui em Portugal, criador da formação Adri Barbeiro Premium. E de tanto você pedir, tá na mão, Kemei 2230. Será? 7.500 RPM. Esse design aqui, eu acho que esse emblema, essa coisa, lembra muito a Porsche. Eu não sei se era a ideia deles, acho que sim. Mas sem enrolação, bora ver como é que tá isso, porque aqui já fala que vem com a baixa de carregamento. Isso já é um ponto que a gente já gosta bastante, né? Ó, baixa de carregamento tá aí. Vou tirar o manualzinho, não vamos ver o kit completo agora, porque já vamos direto pro que realmente importa pra gente. Olha só, eu tô curioso, porque ela tem um design brabo, hein? Olha só, full metal, toda em metal, cara. Bonita é, né? A lâmina Faper, que é a lâmina Fade, com as ranhuras da lâmina Taper. Será que é catracada? É, ó. Deu 4 cliques, não muito preciso, mas 5 estágios, 4 cliques. Já tá escrito aqui motor sem escova. Cara, é metal isso aqui, velho? Tô indeciso. Se for um metal, é uma liga de metal bem leve. Vai até alumínio. Dá uma sensação de ser escovado. Cara, mas é bonita, viu? Vou falar pra você. Bonita é. Até eu que não gosto de dourado, acho que a máquina tá bem produzida, bem bonita. Vamos ver ela trabalhando? Ó. Entrega um RPM interessante. Deve estar perto dos 7.200, talvez 7.500. Tá com ruído bacana, sabe? Tipo assim, não tá um ruído alto, parece um motor mesmo sem escova. Bacana. Tem aqui o visor, ó, digital, mostrando a porcentagem da bateria. Tem tipo uma estrada passando, um negócio passando aí. É bonito, né? Faz gastar mais bateria, mas é bonito. Cara, tô curioso, porque de ergonomia ela é interessante. Ela é boa de ergonomia. Vamos ver o que importa pra gente, então? Vamos ver potência, vamos ver o peso, vamos ver ela na prática? Bora lá? Hora de pesar a 2230 e pra gente ter uma noção do peso, vou pesar a Tiger, que é a minha máquina principal hoje, que é muito leve, 215 gramas. Agora, para ser mais realista, vamos pesar a Cyborg da Gama, que é bem pesadinha, com 434 gramas, corpo todo em metal. E agora, pra gente ter uma noção, a Kemei tem 365 gramas. Então você vê que ainda é uma máquina pesada, né? Tá no intermediário das duas, mas por ser uma máquina toda de metal mesmo, ó, é pesadinha. E já vamos medir os decibéis dela. Lembrando que a Kemei promete 7.500 RPM. Ela tá com 60% de bateria mais ou menos. Vamos ver se ela chega lá. (7.429). Então olha, ó, 7.509. Quando eu mexi na alavanca aqui, ela chegou no 7.509. Então, ela chega no prometido. É isso aí, ó, 7.500 RPM. Chegou no 7.500 e manteve. Lembrando que a Kemei promete nesse 7.500. E tá aí, ó, 7.509 RPM cravado. E nem tá, ó, tá com 61% de bateria. Então, bom demais. E já vamos medir os decibéis, já te adianto, é uma máquina silenciosa. 70 decibéis, que é bem interessante. Vamos lá utilizar a Kemei aqui para você ver ela na prática. Vou fazer um clipper overcomb aqui, apesar que no clipper, né, ó, a maioria das máquinas corta super bem, só para você ver ela trabalhando, o quanto ela tá limpando. De precisão, assim, até o momento, tá impecável, não tem nada a reclamar da precisão. A ergonomia até é boa,
O que me incomoda um pouco é a alavanca. Quando ela tá aberta assim, é difícil o dedão alcançar pra fechar, é muito longe. Mas dá, né? Tipo, é hábito também. Como não tava acostumado a trabalhar com a máquina assim, acho que o principal ponto dela aqui é o peso. Por ser uma máquina toda em metal, dá aquela sensação na mão assim, de muita qualidade, sabe? O material dela realmente é muito bom, uma máquina bem bonita e tal, mas a gente sente bem a questão do peso. Isso você pega logo na máquina e já sente logo isso. Tem a vantagem aqui da bateria, né, de mostrar, tem o display de bateria. Eu não mexi no zero dela, mas já tá um zero bom, só pelo barulho dá pra você ver, tá cortando super bem. Então, assim, em relação à precisão, a alavanca, né, por ter 4 cliques, ó, 2, 4. Então tem a intermediária perfeita, o que também é bom. Na prática, assim, até o momento, trabalhando com ela aqui hoje, já achei bem interessante. Só que questão do peso mesmo, né, que eu tô acostumado com máquinas bem mais leves que essa aqui. Considerações finais, QMEI 2230. E aí, Adri, vale ou não vale a pena? O que você achou dessa QMEI da Porsche? Cara, talvez vai te surpreender. Vamos daquele jeito, passando ponto a ponto, e a gente já volta no resumão geral. 7.500 RPM, por RPM eu vou dar um 9. 365 gramas. Vou dar um 7. Bateria de 2.500 mAh, que a QMEI promete 3 horas e meia de uso, vou dar um 9. 70 decibéis, vou dar um 9. Para precisão dessa máquina, eu vou dar um 8. E para ergonomia, eu vou dar um 8. Vamos para os pontos positivos da QMEI 2230. O primeiro ponto positivo é o baixo ruído. O segundo ponto positivo é a precisão dessa lâmina Vapor da QMEI, que tá bem interessante. Terceiro ponto positivo é essa base de carregamento. O quarto ponto positivo é essa alavanca catracada de 5 estágios com 4 cliques, intermediária perfeita. O custo-benefício é mais um ponto positivo dela. E eu não sei se eu já coloquei isso aqui no ponto positivo, mas cara, não tem como, não tem para onde fugir. O design dessa máquina, eu vou colocar aí como um ponto, uma observação positiva, porque cara, tá incrível, tá muito bonita essa máquina. Vamos para os pontos negativos, porque nem tudo são flores, né, QMEI? Cara, primeiro ponto negativo, ao meu ver, é o peso, né, cara? 365 gramas, você tem que gostar das máquinas mais pesadas. Se isso não for um problema para você, baita máquina. Outro ponto negativo é a qualidade da base. É um plástico, olha isso, ó. Tipo assim, dá pra ver que é bem fraquinho. Se não deixando cair, acho que não tem problema nenhum. Até porque, né, tipo assim, por mais que é um ponto negativo a qualidade, a base em si é um ponto positivo. Porque, cara, é só soltar a máquina aqui que ela tá carregando. Uma hora ou outra que ela não começa a carregar de primeira, mas é só você tirar, colocar, tá 100%. Outro ponto negativo é que faltou o pente meio e o pente 1,5. Vem do 1 ao 4, mas não vem pente meio, pente 1,5. Então, faltou isso aí que é meio. Mas e aí, Adri? Vai levar um selo Adri de qualidade? Ô, Guilherme, solta um selo Adri de qualidade aí, porque, cara, merece. Tá interessante o projeto, tá bacana. Antes de falar do preço, vamos agora pro resumão geral. O que eu achei na prática, como que ela se saiu. E antes disso, se você deixar o seu like aqui, você vai me dizer se você tá gostando desse tipo de conteúdo ou não. E se você não for inscrito, o que o YouTube me mostra que muita gente não tá inscrita ainda, já se inscreve aqui, já ativa o sino das notificações para você não perder nada. Tem vídeo brabo toda semana aqui, então já se inscreve aí. Na prática, 7.500 RPM, cara, é uma rotação muito boa, como eu sempre falo, ali acima de 6
6.000, 7.000 RPM já é muito interessante. Então, ela manter esses 7.500 RPM, cara, tá bom demais. Até porque o conjunto de lâminas, esse Faper da Kemei, que lembra muito o Faper da Gama, tipo assim, tá incrível, tá cortando super bem, precisão muito boa. Então, tipo assim, em relação à potência, pode ficar tranquilo. 7.500 é muito bom, muito bom. Já falando assim da precisão, já ligado aqui à lâmina que eu tô falando, cara, a alavanca, eu não sou muito fã dessa alavanca, que ela é estreita e quando ela tá baixa, pra você buscar com o dedão, ela tá muito lá atrás do corpo. Não sei se vai dar pra você notar tão bem assim, ó. Mas quando a alavanca tá baixa, é meio chato de você buscar com o dedão. Às vezes você vai ter que usar o indicador aqui pra voltar um pouco, do que buscar totalmente com o dedão. Eu tô acostumado a buscar sempre aqui, ó. Então, às vezes, nessa máquina você vai ter que se adaptar e dar 2 cliques aqui com o indicador. Também não é nada demais, né? Você acaba se adaptando. 3 dias ali trabalhando com a máquina, já se adaptou. Os cliques é aquele tipo de clique interno, como das Made Show, como da JRL. Então, tipo assim, é uma alavanca boa, só tem que ter atenção se você desmontar para fazer manutenção, muita atenção. É muito fácil você perder os cliques dessa máquina se você não prestar atenção como você está desmontando. Então, atenção a isso. Vai desmontar? Deixa fazendo um vídeo, porque se qualquer peça saltar, pular, depois você vai conseguir ver no vídeo como montar. Fica essa dica aí. A bateria dela, eu não deixei ela ligada direto para ver quantas horas vai durar, mas é assim, na prática, pelo que eu utilizei, não descarregou muito, parece uma bateria boa. A Kemei promete, né, é 2.500 mAh a bateria dela e promete 3 horas e meia de uso. Cara, é muito bom. Por isso que ela levou essa pontuação 9, porque 3 horas e meia de uso é muito bom para uma máquina de corte. Então, interessante. E além disso, né, tem a base de carregamento. Então, tipo assim, terminou de usar, colocou na base, já era. E além disso, eu nem coloquei com ponto positivo, ela tem um display de bateria, né, que por acaso, por sinal, tá bem interessante, que essas faixinhas passando aí tá bem bonito mesmo. E quando a gente desliga, é só... quando a gente liga e quando a gente desliga, aparece um negócio aqui de lubrificação. Adri, tem gente que às vezes comenta: a máquina tá sempre pedindo pra lubrificar, não sei o que aconteceu. É só um lembrete, não é um aviso assim, tá precisando. Não, sempre que ligar e sempre que desligar, ela vai ter esse lembrete pra você nunca se esquecer. Então a bateria, como a gente falou, muito boa. Falando do peso agora, cara, é pesadinha, né? Mas ó, escuta. É metal mesmo. Tipo assim, a qualidade da construção, eu poderia ter citado a qualidade da construção como mais um ponto positivo. É tipo um aço escovado, né? Acho que deu pra você ver nos detalhes. E tipo assim, cara, tá muito bonito. Tá? A qualidade de construção tá sensacional. Só que é pesado, né? Por ser toda de metal. Passa uma sensação de uma máquina muito robusta, muito forte na sua mão, sabe? Não tem nada a ver com algumas Kemei, algumas máquinas que... o All Vapor, por exemplo. Dava uma sensação de plástico assim, ressecado, reciclado. Muito baratinho. Essa que dá uma sensação de ser uma máquina muito pauleira, sabe? Então tem essa observação, mas, em consequência, é mais pesada. O ruído, cara, 70 decibéis é um sonho, sabe? Tipo assim, é tipo JRL. Eu não lembro se a JRL tá abaixo de 70, talvez. Acho que pode estar assim abaixo de 70, mas 70 é muito bom. Então, às vezes, pra você que liga muito pro conforto do cliente, igual eu, às vezes vale mais uma máquina com RPM 7,5 assim, e ela não fazer barulho, do que ter uma máquina com 10.000 e ela fazer muito ruído, né? Então tem isso aí também. A precisão é muito boa, eu dei um 8, fiquei em dúvida se dava um 8, se dava um 9, porque a precisão é boa. Fiz fast fade ali, como você viu na prática, eu trabalhei muito zero aberto ali direto, e precisão assim muito boa. E olha que eu nem regulei o zero, ela tá com zero já interessante, poderia deixar um zero gap, nem deixei, já deixei como de fábrica mesmo. E já ligado ao peso, tudo, formato, ergonomia. Cara, é uma ergonomia boa, sabe? Tipo assim, o formato dela, a ergonomia tá interessante. O que tira um ponto ali da ergonomia é a questão do peso, né? Querendo ou não, é pesado, então liga isso à ergonomia. Mas na prática, no geral, eu curti a máquina, como você viu, eu não utilizei, foi os pentes dela, né? Ó, mas tem um clique bom, olha só o pente dela, ó, se liga. Então, tipo assim, é bem confiável, tem um clique muito bom, por mais que não é um pente premium. Nossa, tá sensacional, é um pente muito bom. É uma pena a Kemei não mandar pente meio e pente 1,5. Então, se você que tá começando agora, se interessou pela máquina e quer comprar, atenção que ela não vem com pente meio e 1,5. O que eu falo quando o pessoal quer comprar a máquina e ela não tem esses pentes? Dá pra você comprar na Shopee, eu vou deixar depois o link dela de onde eu comprei, na descrição. Mas, cara, qualquer coisa no seu barbeiro, onde você corta o seu cabelo, pergunta pro cara, talvez ele tenha lá pente meio, pente 1,5 sobrando, o cara talvez vai te oferecer, vai te dar de presente os pentes. Então tem essa opção aí, fica essa dica também. Vamos falar do preço agora e depois eu deixo minha consideração final mesmo. 40 € em Portugal, que é tipo assim, de graça, né?
pela qualidade que a máquina entrega, é de graça. Para quem quer uma máquina secundária ou para quem tá começando agora aqui economizar, tá show. Pro Brasil, R$205, pelo link da Shopee que eu vou deixar aqui na descrição. Portugal é o link do AliExpress. Brasil, o link da Shopee, R$205, pela qualidade, pela estrutura, a lâmina, a alavanca com catraca, display de bateria, baixo carregamento, cara, é de graça, né, pessoal? Sinceramente, R$200 numa máquina dessa com tudo que ela oferece, é de graça, é muito barato. Eu acho que vale muito o custo-benefício. Então, sempre aquilo que eu bato na tecla. Não tô aqui para vender a máquina, só tô aqui para trazer a informação. Tá começando agora, se interessou? Ok. Quer uma máquina secundária e não quer gastar muito? Show de bola. Vai te surpreender, você vai curtir muito a máquina. Até porque, né, cara, o design dela tá de outro mundo mesmo. Quando eu tava fazendo os takes dela, os vídeos ali, eu falei, poxa, essa tá linda. Essa logo aí que a QMEI colocou, eu acho que lembra a Porsche, né? Eu não peguei pra comparar assim, mas, cara, tá braba, tá braba. No geral, recomendo, como eu falei, né? Se você quer uma máquina secundária ou tá começando que é com máquina principal. Ah, mas só pra quem tá começando? Não, sinceramente, se eu quisesse trabalhar com ela com máquina principal, eu trabalharia, porque gostei de tudo, só precisaria do pente meio e pente meio que eu falei. Fora isso, show demais. O que você achou? Compraria? Se interessou? Já tinha visto ela? Já tinha se interessado? Eu acredito que alguns já tinham visto, né? Alguma coisa dela, porque comentou, eu trouxe review porque você comentou, então gratidão por deixar sempre sua sugestão nos comentários. Às vezes eu não trago logo, mas a gente sempre anota as sugestões, vamos trazendo na medida do possível. Então gratidão por sempre deixar seu comentário. Você faz parte desse canal aqui. Tamo junto, toda honra e glória a Deus, gratidão por ter assistido até aqui. Em breve tem mais vídeo, em breve tem mais conteúdo. Tamo junto. Não sai! Deixa mais um aqui pra você assistir. Tamo junto. Superou, hein, QMEI? Tá de parabéns. Ô, Guilherme,